Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar o capítulo 25, que fala sobre o formato da Terra. E como que a gente pode comprovar que a Terra ela não é plana, e sim ela tem um formato bem próximo de uma esfera. Antigamente, o movimento terraplanista era bem forte, principalmente para algumas civilizações e para os cristãos, porque se embasavam principalmente nas escrituras sagradas, nas crenças religiosas, e então acreditavam, defendiam que a Terra tem um formato plano. A gente sabe que a ciência vem comprovando dia após dia, a partir de diversos fenômenos do cotidiano, que a Terra não é plana, que a Terra ela possui alguma forma que a gente chama de formato geóide, que é bem próximo do formato esférico, mas ela não tem nada de plano. Então a gente vai ver por que algumas pessoas acreditavam que a Terra é plana, né? E como a gente faz a comprovação científica e aí a afirmação que a Terra tem o formato que nós conhecemos. Então, como que surgiu a teoria de que a Terra é parecida com uma esfera? Olha essa imagem. A gente fala que tudo tá no horizonte, né? A gente vê apenas algo reto. E por conta desse tipo de observação, que muitos acreditam que a Terra é plana, né? Então a gente vê aí essa questão horizontal, a gente observa e a gente não vê a curvatura do planeta, então as pessoas elas acabam alegando que a Terra ela é plana. Quando a gente observa então, a gente vê essa linha reta, mas isso não é uma comprovação de que o planeta é plano. Porque a Terra ela é tão grande, mas tão grande, que é impossível a gente perceber a sua curvatura. Aqui é só um pedacinho pequeno do tamanho do nosso planeta. Então, ele não vai mostrar a curvatura que tem o nosso planeta Terra. A ideia de que a Terra ela é esférica surgiu com Pitágoras ainda no ano de 570 a.C. Ele estudou bastante, né? Fez cálculos matemáticos, ele estudava astronomia e ele concluiu que o planeta ele é esférico e fica suspenso no espaço. Ele também falou que as estrelas também, bem como o planeta Terra, giram em torno do Sol, né? Tem uma órbita aí ao redor dessa estrela maior que é o Sol. Um dos primeiros cientistas que defendeu com evidências, né, com mais concretização, o formato do nosso planeta, foi Aristóteles em torno do ano de 330 a.C., um pouco depois de Pitágoras. Aristóteles ele fez várias observações que ele registrou num livro chamado De Cielo, que é sobre o céu, para justificar o formato esférico da Terra. Então ele já sabia, né, que a Lua não tinha luz própria, porque ela reflete a luz do Sol. Por essa razão, alguns dos seus argumentos iam se baseando na observação dos eclipses lunares, que sempre mostrava na Lua o formato do arco circular que é o planeta Terra. Então, quando se tem o eclipse lunar, é assim, Sol, Terra e Lua alinhados. Então, o planeta Terra impede a passagem da luz para a Lua. Então, a gente consegue ver, conforme vai voltando movimentação e sai desse alinhamento, dá para ver a sombra do planeta Terra na Lua, redondinha, circular. Então, essa é uma das comprovações que Aristóteles pôde fazer com relação ao formato do nosso planeta. Olha só, conforme o eclipse ele vai voltando aí a posição da Lua e o planeta Terra no momento que vai distanciando, vai rotacionando, a gente consegue observar aí o formato do planeta Terra fazendo essa sombra no nosso satélite natural que é a Lua. Já no século XVI, o polonês chamado Nicolau Copérnico, ele chocou muito a sociedade quando ele afirmou, primeiro, que a Terra não era o centro do universo. Antigamente se falava que a Terra ela era o centro do universo, que a gente chamava de geocentrismo. E ele pegou e falou que
Na verdade, o Sol, ele é o centro do sistema solar e todos os planetas e estrelas orbitam ao redor do Sol, que é a teoria que chamamos de heliocentrismo. Claro que isso foi assim um escândalo para a igreja, isso foi um escândalo no começo, tá? Quando ele falou, porque isso era algo que ia romper muitas questões aí religiosas, ia romper muitas barreiras, falando que então a Terra não era o centro do universo, não era o centro do sistema solar, e sim o Sol. Já o português Fernão de Magalhães, ele também defendeu o formato esférico da Terra quando ele fazia suas viagens de navio ao redor do mundo. Então ele viajou entre 1519 e 1522 e outros navegadores também faziam várias expedições e já tinham notado que a Terra não é plana, que a Terra tem um formato esférico, porque eles observavam que quando eles olhavam o horizonte, eles iam navegando e olhavam, o topo das montanhas aparecia antes do restante. Então isso é uma constatação, né, científica e física de posicionamento que mostra que de fato o planeta ele não é plano, ele tem aí modificações no seu relevo, ele é diferenciado, né, em cada local, em cada lugar do planeta, inclusive nos oceanos. Galileu Galilei na Itália também defendia que a Terra girava em torno do Sol, né? E ele foi um daqueles que defendeu a teoria do heliocentrismo, com o Sol sendo o centro do sistema solar, e isso também foi bem discutido na época. Ele teve que se retratar com algumas questões religiosas. E além dele, teve outro cientista alemão, Johannes Kepler, que ajudou a reforçar essa teoria que a Terra é esférica e que o sistema solar tem o Sol como centro. Então a gente vê várias pessoas contribuindo em várias épocas diferentes. A gente vê muitas datas antes de Cristo, depois de Cristo. Então a gente vê vários movimentos tentando trazer aí essa teoria do formato do nosso planeta e também de que o Sol ele é o centro do nosso sistema solar. E aí esse Johannes Kepler, ele elaborou 3 teorias, que a gente chama de 3 leis de Kepler, que depois foram a base para a teoria da gravidade que Isaac Newton postulou. Então são muitas as contribuições relacionadas à teoria de que a Terra é parecida com uma esfera e de vários fenômenos que acontecem que nos ajudam a entender e compreender melhor esse formato esférico do nosso planeta. Durante o período que a gente chama de Renascimento, do século XIV ao século XVI, os mapas eles eram muito utilizados para as navegações. Então eles permitiam muitas descobertas sobre várias regiões do nosso planeta, os vários continentes. Quanto mais pessoas tinham acesso a esses mapas e aqueles relatos que quem viajava, quem navegava, contava, mais a gente conseguia compreender sobre o formato do nosso planeta e que ele era esférico, porque as pessoas olhavam o mapa antes disso, né, e acreditava que isso era plano, que não era uma coisa que se completava de forma esférica. Mas aí, conforme tem os relatos relacionados aí às viagens, a essas navegações, então a gente consegue compreender melhor sobre o formato do nosso planeta. Então, foi a partir do século XVII, vários países, principalmente os da Europa, do continente europeu, começaram a expandir seus territórios. Então, as nações, todos os países precisaram desenvolver várias técnicas novas de navegação e cartografia, que é justamente esse mapeamento de todos os continentes e países. Então foi aí que Isaac Newton ele demonstrou que existe uma força gravitacional, ele fez cálculos, ele provou através de experimentação científica que a Terra tem um formato esférico. E a Terra, além de ter esse formato esférico, tem várias irregularidades. Então a gente tem várias modificações no relevo do planeta, então ele não é um planeta liso. Ele tem aí várias modificações que a gente já conhece, né, que alguns fatores externos e outros fatores internos do planeta que modificam o seu relevo.
E aí a gente consegue entender vários fenômenos a partir dessas teorias que foram lançadas aí a partir de melhorias de técnicas, né? A tecnologia vai avançando e aí a navegação vai melhorando e os experimentos científicos também vão comprovando como que é o nosso planeta. Com relação à gravidade, que Isaac Newton falou, faz com que todos os corpos fiquem na superfície terrestre, são atraídos pela essa força gravitacional, porque a força gravitacional atrai tudo que tem massa em direção ao centro do planeta. Então, quanto maior for a massa de um corpo, maior será essa força da gravidade, maior será essa atração gravitacional. Então, o formato esférico dos planetas é exatamente isso, porque é o resultado da atração de todos os pontos da superfície de uma mesma distância para o centro dessa massa, desse corpo celeste, por exemplo. Então, aqui, a Terra, ela tem uma massa enorme e dentro dela tem o centro dessa esfera. E todos os locais da superfície são atraídos com a mesma força para esse centro, fazendo com que seja, então, esse formato bem próximo de uma esfera, porque todos os pontos da superfície são atraídos, têm massa, são atraídos por essa força gravitacional. Tá aí a cooperação dos estudos da gravidade de Isaac Newton para comprovar a esfericidade da Terra. Já no final do século XVIII, quando aconteceu o início da Revolução Industrial, houve um grande avanço nas ciências e na tecnologia, no avanço científico, que possibilitou a elaboração mais exata dos mapas e alguns instrumentos de medição de distâncias, além de que teve o aprimoramento dos meios de comunicação, que são agora mais eficientes, e isso continua acontecendo. Cada vez mais nós temos mais tecnologias, que a gente já sabe, né? Hoje a gente tem até uma tecnologia de robótica, de inteligência artificial. Então, a partir da Revolução Industrial, que começou esse movimento tecnológico, se teve, então, várias invenções que permitiu que tirássemos imagens, né, fizéssemos imagens do espaço e possibilitou que a gente calcule distâncias, como a tecnologia de GPS, por exemplo. Em 1828, o modelo de terra geóide foi lançado por Carl Gauss, que fala, né, desse termo aí geóide, que é um formato parecido ao de uma esfera, porém com algumas irregularidades. Esse termo só surgiu em 1873, muitos anos depois. E aí a gente começa a pensar no modelo esférico da Terra com essas irregularidades, por isso que é o termo geóide. E aí em 1946, conseguimos tirar a primeira fotografia do planeta através de uma câmera que estava acoplada em um míssil. Então a gente conseguiu ver de forma exata a curvatura da Terra. Quando se teve, após a Guerra Mundial, né, a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, que hoje é a Rússia, para tentar conquistar o espaço, tentar conquistar tecnologias que conheçam melhor o que tem no nosso universo, no nosso sistema solar, começou então a procura, né, de tirar imagens mais qualificadas, de melhor qualidade da Terra, lá do espaço. E isso foi comprovando cada vez mais o formato geóide da Terra. Então, quando a gente fala que o terraplanismo ele é errado, que a Terra não é plana, é justamente porque ele não é embasado em métodos científicos. Não se tem constatação científica de que a Terra é plana, até porque a constatação que se tem com metodologias, experimentação e imagens é provando que a Terra ela tem o formato geóide parecido com uma esfera. Então a gente tem aí nos anos 90 a precisão de que o nosso planeta tem esse formato geóide. Você vê que depois de muitos anos ainda dessa primeira imagem tirada com boa qualidade após o início dessa tentar conquistar aí o espaço através dos Estados Unidos, levando alguns satélites, a Rússia também, sondas espaciais. Então, a diferença, né, gente? O planeta, ele não é totalmente esférico, como essa parte vermelha. E também ele não é elipsoide, que é uma questão
elíptica. Elíptico é a órbita que o planeta faz ao redor do Sol. Ele é geóide, como essa imagem nós podemos ver aqui, com algumas irregularidades na sua superfície. Eratóstenes e a esfericidade da Terra. Sem a tecnologia atual, alguns povos antigos eles observavam bastante os fenômenos que aconteciam no seu dia a dia, para tentar entender o que acontecia, qual que era a realidade, qual que era a verdade com relação a muitos fenômenos que acontecem aqui no nosso planeta e no espaço. Então, ele tentou investigar o porquê, no mesmo horário e local distante, as sombras elas eram projetadas de maneira diferente no chão. Então, ele viu que o formato da Terra ele é esférico a partir de cálculos geométricos. E ele fez um cálculo que revelou a circunferência do planeta. Isso muito tempo antes de Cristo. Esse matemático fez esses tipos de cálculos. Olha só, ele viu que no solstício de verão, o que é o solstício de verão, né? É aquele momento em que a incidência da luz solar é maior no hemisfério sul ou no hemisfério norte do nosso planeta. No hemisfério sul, o solstício de verão acontece em dezembro e no hemisfério norte acontece em junho, marcando o início de verão. Então ele viu que alguns objetos de Siena, no Egito, ao meio-dia, não produziam sombra. Mas em Alexandria, que também é uma região do Egito, produzia sombra. Então ele concluiu que se a Terra fosse achatada, as sombras projetadas seriam iguais em vários locais diferentes, e que quanto mais curvada fosse a superfície do nosso planeta, maior deveria ser a diferença entre o comprimento dessas sombras. É claro que ele fez cálculos matemáticos porque era a área dele, geometria e matemática. Mas a gente vê que é interessante, porque se a Terra fosse plana, a sombra seria igual para qualquer local do planeta. Mas pela Terra ser esférica, de acordo com a sua posição com relação ao Sol, a sombra vai ser diferente. Então, como que nós podemos provar que a Terra ela é parecida com uma esfera? Hoje é simples comprovar que a Terra é parecida a uma esfera, embora ainda tenha esses movimentos de resistência terraplanistas, né? Porque em qualquer época, para que um conhecimento seja considerado científico, a informação ela precisa ser testada muitas vezes, em diversas situações e diferentes formas, passa pela avaliação de outros especialistas até ela ser considerada uma verdade. Então, para ser um fato com embasamento científico, passa por muitas etapas. Não é um achismo, não é uma coisa que eu acho que é, então é assim, pronto. Não. Existe uma constatação científica. Esse é um dos motivos de que a Terra não é plana e o terraplanismo ele é uma fake news, né? Porque não está embasado em conhecimentos científicos. Pois as observações, os experimentos feitos pelos gregos e por todos esses pensadores já nos trouxeram evidências suficientes para comprovar o formato da Terra, que é próximo ao de uma esfera, que é um formato geóide. As fotos aéreas que vêm sido tiradas por voos comerciais nas espaçonaves também provam a curvatura do planeta. As imagens que os satélites que foram lançados fora do nosso planeta aí, que estão orbitando o nosso planeta, também mostram o formato geóide do nosso planeta. Aparelhos de GPS também funcionam com base nos conhecimentos de cartografia, de localização e matemática. E eles mostram que o planeta não é plano, fornecendo a localização exata em qualquer lugar do nosso planeta. Né? E todas essas localizações feitas através de satélites, também de satélites artificiais, facilitam todos esses estudos. Como a gente pode, então, mais alguns outros fatos que podem comprovar que a Terra não é plana? Então, devido ao formato geóide da Terra e ao movimento que a Terra faz de rotação, a gente vê que o Sol nasce e se põe em diferentes horários. Então, ele ilumina uma parte do planeta, enquanto a outra não recebe esses raios solares e é de noite. Então, a gente tem o fuso horário. Porque senão seria dia para todo o planeta e noite para todo o planeta ao mesmo tempo.
O eixo de rotação da Terra ele é inclinado, de forma que os raios solares vão se distribuir de modos diferentes no Polo Norte ao Polo Sul, na superfície terrestre. Por isso que existem as diferentes estações do ano. Se a Terra fosse plana, as 4 estações seriam iguais para todos. Um eclipse lunar ocorre quando a Terra, Lua e Sol estão alinhados e a Terra fica entre eles. Então fica a Terra, Sol aqui desse lado e a Lua do outro. Então na crosta terrestre a gente consegue ver aquela curva, né, da Terra na Lua. E a gente viu naquela imagem que a Pro mostrou. Então devido à curvatura do nosso planeta, dependendo do local onde a gente está, a gente pode ou não ver o eclipse, por conta da posição que nós estamos na superfície do planeta Terra. O formato próximo de uma esfera e a sua rotação faz com que as estrelas que são vistas no hemisfério sul sejam diferentes das estrelas observadas no hemisfério norte. Se a Terra fosse plana, veríamos todas as mesmas estrelas. E registros fotográficos, né, feitos por vários balões meteorológicos que também são colocados, né, para estudar as camadas mais altas da atmosfera, também demonstram para nós a curvatura do nosso planeta, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida sobre o formato do nosso planeta, escreve para Pro. Um beijo!